Na década de 90, um pastor conferencista foi para o norte do Brasil, foi realizar uma série de conferências, e quando ele chegou no aeroporto, ele já chegou passando mal, já era de idade, mas ele não queria falar para ninguém, porque ele não queria incomodar os familiares, não queria incomodar os irmãos, o pastor da igreja local e nem os irmãos que iriam hospedá-lo. Então ele sentiu a dor, mas ficou caladinho. Só que a dor foi aumentando. E ele pensou, não, eu já estive aqui em outra oportunidade e eu preguei que Jesus cura qualquer enfermidade. Então, Senhor, aqui não. Foi a expressão que ele usou, aqui não. E aí a dor continuou apertando. E ele então orou, Senhor, assim como eu preguei, tenho pregado que o Senhor cura qualquer enfermidade, seja de ordem física ou espiritual, eu peço ao Senhor que o Senhor me cure. Mas aí a dor foi aumentando cada vez mais, até que ele deu uma parada cardíaca. Aproximadamente 30 minutos com o coração parado, sem oxigenação no cérebro. Irmão Amorim, irmão que é médico, 30 minutos é muito tempo, não é? 10 minutos já é muito tempo, imagina 30 minutos com o coração parado, sem oxigenação. E nesse tempo um grupo de irmãos da igreja foi orar pelo pastor conferencista. E eles fizeram uma corrente de oração e clamaram, literalmente, foi um clamor que eles fizeram a Jesus, pedindo ao Senhor por um milagre. O pastor conferencista era um pastor de idade, 6 anos antes já havia dado 2 derrames, tinha sequelas, tinha outros problemas de saúde, hipertensão, diabetes, tantos outros. E muitos achavam que não tinha mais jeito. Inclusive o próprio médico daquela família, que já havia constatado o óbito, falou, não tem mais jeito. Mas aqueles irmãos continuaram orando. Um exército do Deus vivo, eles continuaram clamando a Deus para que Jesus realizasse um milagre na vida deste pastor. E esse grupo com muita fé fez isso incessantemente, estavam ali reunidos o tempo todo orando. Depois de mais de 30 minutos, o pastor João Carlos Marques voltou à vida. Foi uma comoção geral. E ele tem até um testemunho pessoal bem interessante a respeito do que ele passou neste tempo em que o seu coração ficou 30 minutos parado. A volta do pastor João Carlos Marques era impossível. Como eu disse, ele era idoso, 2 derrames no passado, sequelas dos derrames, problemas cardíacos, arritmias, diabetes, pressão alta, e até a equipe médica havia se conformado. Mas, queridos irmãos, a palavra final não é de médico, por melhores que eles sejam. A palavra final não é do homem, a palavra final é de Jesus. E Jesus ouviu as preces, o clamor daquele grupo de oração, daqueles irmãos daquela igreja, e o Senhor devolveu a vida ao pastor João Carlos Marques. Agora olha só que interessante. Uma pessoa, doutor Amorim, que fica 10 minutos em parada cardíaca sem oxigenação, quando volta, é bem provável que volte com sequelas, não é, doutor? Imagina 30 minutos, Angélica, 30 minutos. O pastor João Carlos Marques voltou, agora olha só, sem nenhuma sequela. Esse testemunho está aí na internet, quase 3 horas de duração, o testemunho dele. Sem nenhuma sequela. Não teve, pastor Alberto, 30 minutos, sem sequela.
E o melhor, ele era diabético, tinha pressão alta, tinha outros problemas, ele foi totalmente curado. Como se explica isso, meus irmãos? Jesus realiza milagres. Ele já operou milagres na minha vida, tenho por certo que na sua vida também. E eu acredito com todo o meu coração que Jesus, ele é poderoso, ele realiza milagres e para ele nada é difícil. Talvez, sem ser aqueles irmãos do grupo de oração, mas outros ali estivessem pensando: como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Jesus, meus irmãos, não há impossíveis para Jesus. Ele realiza milagres. Ele faz os cegos enxergar, ele faz paralítico andar, ele ressuscita o morto. Este é Jesus Cristo. Para ele nada é tão difícil, meus irmãos, nada é difícil. E basta uma palavra do Senhor, toda uma situação muda. Foi o que aconteceu com o pastor João Carlos Marques, que queria viver. Este também era o desejo dele. O mesmo Cristo que realizou este milagre na vida do pastor, que realizou milagres na vida de tantas pessoas, enquanto esteve aqui, chamado teologicamente Jesus histórico, quantos milagres ele operou? Ele é o mesmo que continua operando milagres nas nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos e amigos sobre o milagre que Jesus operou e que inclusive foi o primeiro milagre que Jesus realizou aqui na terra. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2. E eu vou estar lendo a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Mesmo assentados como os irmãos estão, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. O título da mensagem desta noite é As Bodas de Caná. Jesus transforma a água em vinho. Diz a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. O texto sagrado conta-nos sobre o milagre que Jesus realizou em um casamento, quando o vinho acabou. Por falar em casamento, eu já contei aqui, mas irmãos novos, sempre há aquelas histórias debaixo dos bastidores de casamento, dos casamentos. E é bem provável que o irmão tenha alguma história para contar. Olha, no meu casamento aconteceu isso, ou faltou aquilo. Uma vez, já faz tempo, eu estava conversando com o irmão André, a Angélica, acho que o Brenda estava também, o Brenda da Cláudia, e nós estávamos comentando, eu e a Kézia, algumas coisas que
deram errado assim nos bastidores, mas que não impediram de forma alguma o brilho dos nossos casamentos. E aí o André contou algo interessante. Ele falou que tinha o lugar do casamento da Angélica, do André, foi um lugar muito bonito, muito chique, e tinha ali umas piscininhas, espelho d'água, né? E lembrou? E o fotógrafo estava ali tirando a foto da Angélica, do André, ele foi andando para trás. Não é que ele caiu nessa piscininha? E eu, a Kézia e o Brenner, nós vimos. São coisas que acontecem nos bastidores, mas que não impediu de forma alguma o casamento, que foi tão bonito. Foi uma noite marcante, 5 de junho de 2010. No meu casamento eu também tive algumas coisas que aconteceram, algumas que faltaram e não era previsto, né, mas acabou acontecendo. E uma coisa interessante, pastor Nilton, meus irmãos, eu tenho muitos defeitos, mas eu prezo muito pelo horário. Aliás, eu sou tão sistemático com relação ao horário, que a gente vai para algumas programações da denominação, né? Quer dizer, eu chego às vezes 2 horas antes. A gente foi numa igreja, eu cheguei 2 horas antes, e nem o zelador, pastor Nilton, tinha chegado para abrir a igreja, a gente ficou ali esperando. Então eu sei, eu tenho muitos defeitos, mas eu sou muito sistemático com relação ao horário. Uma vez a Kézia falou, mas não é possível, vamos chegar pelo menos no horário, não vamos chegar antes não. E aí nós fomos para a igreja, recentemente nós fomos 3 vezes ali na igreja, da primeira igreja Batista Braslândia, inclusive a Ruth foi conosco numa dessas oportunidades, chegamos 1 hora antes, mas teve uma vez que a Kézia falou, agora nós vamos chegar atrasados. Aí eu falei, tá bom, então vamos chegar atrasados. Eu deixei para me arrumar em cima da hora, falei, se pegar trânsito a gente vai chegar atrasado mesmo. Não é que a gente chegou, a gente foi um dos primeiros a chegar na igreja, então nem eu me planejando chegar atrasado eu consigo. Agora vejam só, no dia do meu casamento, Aline, olha só, no dia do meu casamento eu fiz a proeza de chegar depois da noiva, olha só. Por quê? Por quê? Nós havíamos contratado a equipe para ornamentar a igreja. Foi num sábado, dia 22 de maio, vou completar agora 15 anos de casamento, bodas de cristal, né? Bodas de cristal. Bodas de continuidade. E chegou no sábado, ninguém foi só uma mulher. E o que aconteceu? Eu tive que ajudar na ornamentação, e o Diego Coutinho me ajudou a ornamentar a igreja. Então, ficou a mulher, eu e o Diego. Nós ficamos ali para ornamentar. Meus irmãos, eu estava tão cansado, e o horário passou tão rápido, Aline, que de repente eu comecei a ver os padrinhos chegando, os convidados chegando, e eu, meu Deus, eu estou aqui ainda de calça jeans, de blusa. Corri para casa. Cheguei em casa, meus pais já tinham ido para a igreja, e a dona Margarida, a missionária Margarida também. Fui para casa, aí coloquei o smoke, um colete prateado, peguei o carro e fui dirigindo para o meu próprio casamento. Nesse dia eu peguei todos os sinais fechados. Aí eu parei nesse sinal ali da Hélio Prates, e parei. Na hora que deu o sinal vermelho, não podia passar, que tinha câmera, ainda fiquei assim em dúvida, mas estava passando alguém, umas pessoas, eu passei, eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Aí o carro do lado olhou, tinha uma família, aí acho que me viram com um smoke, com o colete prateado, eles ficaram olhando assim, eu falei, cara, eu estou atrasado para o meu casamento. Meus irmãos, quando eu cheguei, o estacionamento estava lotado. Para os irmãos terem uma ideia, foram mais de 500 pessoas no meu casamento. O santuário da 1º de julho estava todo lotado. E eu cheguei, eu falei, meu Deus, até eu procurar uma vaga, entrar numa rua aqui. Eu falei, agora eu vou arriscar, vou buzinar lá para o introdutor para ver se eu consigo entrar no estacionamento da igreja. Aí buzinei, aí os introdutores, tá cheio, dá a volta. Aí eu abaixei o vidro e falei, mas eu sou o noivo. Aí ele olhou assim, não acredito, então entra, pode entrar aqui. Aí quando eu entrei, gente, a Kézia já estava lá esperando no carro, ela me viu chegando. Os padrinhos todos já estavam lá, então eu consegui chegar atrasado no dia do meu casamento. Para completar, na hora da recepção, nós havíamos planejado uma mesa toda decorada com a maquete do bolo e tantas coisas. Quando a gente chegou, só tinha o bolo. Faltou um monte de coisa ali na mesa. E era maquete. Então, meus irmãos, para os irmãos verem,
O casamento foi muito, muito bonito. Foram 2 horas de casamento. Nós planejamos para demorar mesmo, com muita música. Teve aleluia de renda, conjunto de primícias. Algo que eu nunca tinha visto acontecer, 2 conversões num casamento. Pastor Manuel Neto foi o primeiro casamento que ele pregou na história da vida dele. E o tema da mensagem foi um casamento para entrar para a história. E, pastor Alberto, muita coisa faltou do que nós tínhamos planejado para o casamento. Mas não atrapalhou, assim como não atrapalhou no da Angélica, aquele fotógrafo. Essas coisas não atrapalharam a alegria, o contentamento daquela noite, daquele dia tão especial que nós compartilhamos com os nossos amigos e irmãos. Mas o texto sagrado diz que naquela cerimônia de casamento faltou uma coisa. Mas no final de tudo acabou sendo resolvido da melhor forma. E as coisas saíram melhor do que eu esperava. Esse é um texto muito interessante, queridos irmãos, porque nós podemos ver o primeiro milagre de Jesus. Havia uma festa de casamento, e como era costume da época, esse tipo de festa poderia durar entre 3 dias a 1 semana. E os irmãos achando que 2 horas do meu casamento demorou. Imagina 3 dias, ou podendo chegar a 1 semana. É muito tempo, né, de cerimônia, de festa. Mas era o costume da época. E algo constrangedor ocorreu durante esta festa. Os noivos, certamente, eram pessoas humildes, e o vinho acabou antes do final da festa. Uma situação chata, uma situação desagradável, né? Tomou conta ali por alguns instantes daquela cerimônia. E era costume da época ter vinho abundante em festas de casamento, porque simbolizava contentamento, alegria, festa. E faltou então o vinho antes de acabar a festa, antes de acabar aquela cerimônia. Mas Jesus havia sido convidado para aquela festa e ele estava lá. E Maria, mãe de Jesus, também estava nesta festa. E ela percebeu que o vinho havia acabado. E ela chamou então Jesus e disse: o vinho acabou. Versículo 2 diz isso: não tem vinho. O versículo 4, há uma resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse vocábulo mulher era o costume da cultura judaica da época, e era uma forma respeitosa de se dirigir a alguém. Pode parecer algo rude, talvez, não foi tão educado, mas Jesus não foi mal educado, Jesus não foi desrespeitoso. Ele estava dizendo à sua mãe que ainda não havia chegado o momento, a ordem para começar. O momento certo era a vontade do Pai. Então Maria chama os serventes e diz, então ela disse para eles: olha, tudo o que Jesus mandar vocês fazerem, vocês façam, obedeçam. E assim foi feito. E ali Jesus realiza então o milagre da transformação da água em vinho, que mudou toda aquela situação. Agora um detalhe: quando Jesus age, ele não somente muda determinadas situações de ordens físicas ou materiais, como muda vidas, como transforma corações. Jesus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E o mesmo Jesus que transformou água em vinho é o mesmo que transforma os nossos corações. Eu fiz uma representação aqui, por isso essa mesa. Jesus deu uma ordem ali para os empregados, para os serventes, encherem as talhas com água. E assim eles fizeram. Eles começaram a encher os vasos de pedras,
E eles então começaram a encher as talhas, assim como eu estou enchendo aqui. Água. Água normal. Não combinei, mas eu vou fazer isso aqui. Pode ficar tranquilo, está tudo limpinho. Angélica, prova. Pode beber. Água, não é? Água. E eles começaram a encher conforme Jesus havia determinado. Pastor Nilton, confere, por gentileza. Água. Meus irmãos, Jesus realizou o primeiro milagre de transformar a água em vinho. E de repente, o vinho estava ali naquelas talhas. Pastor, por gentileza. É água? O melhor vinho. O melhor vinho. Uma Angélica provou a água. Opa, veio sem. Angélica. É água? Não. Meus irmãos, Jesus transformou a água em vinho, e todas aquelas talhas que foram enchidas de água se transformaram em vinho. A partir do versículo de número 7, a palavra de Deus diz: ordenou-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas, e encheram-nos até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E quando o mestre-sala provou a água tomada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que os que sabiam, os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhes disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Queridos irmãos, naquele momento Jesus transformou a água em vinho, e o vinho naquele casamento foi abundante e não acabou mais. Eu gostaria de deixar 3 lições preciosas aos nossos corações sobre este acontecimento, sobre este milagre de Jesus, e aí então eu finalizo a mensagem. Em primeiro lugar, a presença de Jesus supre as nossas necessidades. Grave isso no seu precioso coração. Preste atenção, meu querido amigo. Se Jesus não tivesse sido convidado a estar presente naquela festa, certamente o final teria sido outro. O final daquela situação seria completamente outro. Há muitas pessoas que estão sofrendo neste momento, gente angustiada, gente desanimada, gente sem esperança, porque estão sem a presença de Jesus. Grave no seu coração, meu amigo, uma vida sem Jesus é uma vida vazia. Meu amigo, se Jesus não estiver no coração do homem, se o homem não reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador, o final da sua história poderá ser trágico. Coração vazio não vai para o céu. O homem que não crê em Jesus não tem a vida eterna. Jesus é o único caminho que pode preencher qualquer coração, qualquer vazio e salvar o homem da condenação eterna, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O vinho faltou? Chame Jesus. A alegria faltou? Chame Jesus. Jesus transforma. Não há nada que Jesus não possa reverter, porque Ele pode todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Jesus transforma o perdido pecador em um homem regenerado, liberto das garras de Satanás. Segundo lugar, uma segunda lição que eu gostaria de deixar como prática para as nossas vidas esta noite, para que nós possamos ver o milagre
e a glória do Senhor manifestada em nossa vida, nós precisamos ter fé. Eu visitei na semana passada uma irmã da nossa igreja, eu comentei com ela que todos nós temos um limite, mas Deus, Ele está acima do limite humano, porque não há circunstância alguma que seja maior do que o poder do nosso Deus, do que o poder de Jesus. E o que nós devemos fazer é crer, é exercitar a nossa fé, mesmo porque se nós estamos esperando o milagre, nós precisamos ter fé. Como eu posso esperar o milagre de Jesus se eu não tenho fé? Aliás, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No mesmo capítulo 11, no versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando abrimos o nosso coração para crer, amados irmãos, a nossa fé, ela é recompensada e nós podemos ver os milagres, as bênçãos de Jesus em nós e até através de nós. Você quer ver a sua vida transformada? Então, creia no poder de Jesus, creia em Jesus Cristo. Ele pode reverter qualquer situação. Sabe aquele casamento desgastado, triste, em que não há mais contentamento? Jesus pode reverter, Jesus pode trazer de volta a alegria. Jesus pode trazer de volta, no lugar da tristeza, o contentamento. Eu creio neste Jesus que abençoa as famílias, que restaura lares, que restaura casamentos. Sabe aquele filho que saiu para viver uma vida irresponsável, como diz lá na parábola do filho pródigo, de forma dissoluta, foi viver dissolutamente? Muitos que eu conheço, pais desesperados porque o filho saiu de casa e foi para as drogas. Continue clamando pelo seu filho, porque Jesus pode trazê-lo de volta. Jesus pode restaurar a vida daquele filho que você falou, agora não tem mais solução, já está perdido. Uma irmã foi falar comigo lá do Jardim, pastor, meu filho está na rodoviária, se consumindo nas drogas. Meus irmãos, a igreja orou, nós oramos, aquele filho voltou para a casa da sua mãe e do seu pai, ele foi completamente restaurado. Como pode? Jesus restaura, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. O que nós precisamos fazer? Crer. Então não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu marido. Geralmente as senhoras, as mulheres falam, pastor, ore pelo meu marido porque ele tem um coração de pedra. Não é assim que nós ouvimos, que as mulheres falam, as esposas? O meu marido tem um coração de pedra. Clame, querida irmã, pelo seu marido, porque Jesus pode realizar um milagre na vida dele, e o coração de pedra pode amolecer com o toque do Espírito Santo e ele se converter, como nós temos tantos exemplos, inclusive aqui na igreja. E eu fico à vontade para dizer da irmã Isabel, porque ela mesma conta isso com muita alegria, quantos anos ela orou pelo seu Jorge, coração de pedra, né, Fabiana? Mas antes do seu Jorge falecer, a irmã Isabel pôde ter alegria, a Fabiana, toda a família, de ver o seu Jorge se converter. Meu colega pastor Mateus Guerra batizou recentemente um senhor com mais de 80 anos de idade, cuja esposa ficou orando há mais de 50 anos por ele. Coração de pedra. Se converteu, foi batizado e hoje vive para a glória de Deus. Jesus pode realizar milagres. É este o Senhor Jesus que eu creio. E Ele pode operar milagres na sua vida. Transforma água em vinho, transforma corações, muda situações, muda a vida, dá um novo sentido, muda as páginas da história. Este é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele opera milagres nos nossos corações, Ele não rejeita o coração contrito. Em terceiro lugar, para finalizar, Jesus transforma qualquer vida, qualquer situação. Jesus transforma o caos em bênçãos. Uma vida cinzenta, amargurada, triste, Ele dá cor, dá alegria. Este é Jesus Cristo.
O vinho acabou, que agora? O que vai acontecer? O vinho acabou. Como eu vou ficar? Imagina os noivos. Como ficarão os convidados? Que tristeza, que decepção. E aí Jesus dá uma ordem aos serventes. Ele pede que os serventes levassem o vinho transformado ali ao mestre-sala. O pastor Nilton falou, é o melhor vinho. E aquele mestre-sala provou a água transformada em vinho, chamou o noivo e disse, você fez algo inédito que eu nunca vi antes. O nosso costume é primeiro servir o bom vinho e depois o vinho inferior, mas você guardou o melhor vinho até agora. Que surpresa boa, meus irmãos, para o noivo. Os serventes já sabiam. Que coisa maravilhosa o agir de Jesus. E com esta manifestação de poder e glória, nós podemos ver no versículo 11, Jesus transformou decepção, vergonha e tristeza em alegria e contentamento. É isso que Ele faz conosco, é isso que Ele fez na minha vida, na sua vida, é o que Ele pode fazer na vida da sua família. Pastor, a minha família está um caos, ela foi despedaçada, está em desordem. Meus irmãos, Deus criou o mundo e da desordem Ele colocou tudo em ordem. Das cinzas Ele deu vida, Ele deu cor. E este Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele pode trazer vida ao seu coração, à sua família, dando para você uma nova visão, sabendo e crendo que tudo será diferente e que você não experimentará mais a tristeza que você sentia antes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor nos faz viver. E você que recebeu e que pode receber Jesus, você pode gozar dessa alegria, a alegria que você nunca tinha sentido, porque esta alegria é plena, esta alegria supra as nossas vidas, supra os nossos corações. Esta alegria vem do Senhor. O mundo não dá, o mundo não pode tirar, porque ela vem do Senhor Jesus. Você precisa deixar o Senhor transformar a água em vinho na sua vida. Você precisa deixar Jesus transformar o seu coração, tirando aquele coração de pedra, aquele coração do velho homem, para lhe dar um novo coração, para lhe dar uma nova vida, para você cantar. E esta é a razão porque eu sirvo a Deus. Vamos adorar a Deus, porque um dia Ele me deu um novo coração. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração. Podem cantar. Um novo coração, e essa é a razão porque eu digo ver. Vamos adorar a Deus. Meus irmãos, o que nos resta é adorar a Deus, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. A irmã Lindu fazia isso sempre nos cursos de oração. Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Você já agradeceu a Deus? Já agradeceu a Jesus? Meus irmãos, que coisa boa é ter a presença de Jesus, é sentir esta alegria. Quando Jesus está presente, o choro se transforma em riso, a tristeza em alegria, o problema em solução. Com Jesus o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então entregue as talhas a Jesus, porque Ele quer enchê-las de vinho nesta noite. Ou seja, entregue o seu coração a Jesus, porque Ele quer encher a sua vida, o seu coração, pela alegria da salvação. E concluindo, não importa a sua situação, Jesus transforma. Não importa o tamanho dos seus problemas, Jesus é a solução. O que importa é você se arrepender de seus pecados e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O versículo 11 termina dizendo: assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Querido irmão, amado amigo, que a glória do Senhor se manifeste também na sua vida nessa noite e por todo o sempre. Que Deus nos abençoe com esses pensamentos. Feche seus olhos, por gentileza. Não poderia terminar esta reflexão sem dar a oportunidade a você que está aqui nesta noite, ou a você que está acompanhando a transmissão do culto. Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer transformar o seu coração, mas você precisa entregá-lo a Jesus. Você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Não importa a sua condição, Jesus quer dar um novo sentido para você, uma nova vida, a vida eterna. Mas você precisa crer, você precisa confessar: Senhor, me arrependo dos meus pecados, e nesse instante eu quero entregar minha vida, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Alguém entre nós queira fazer essa decisão? Levante sua mão, levante seu braço, confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Alguém? Deixe Jesus encher o seu coração com a presença dEle. A presença dEle é suficiente. A presença dEle enche totalmente o nosso coração, a nossa vida, supre todas as nossas necessidades. Alguém? Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Faça a melhor decisão que alguém pode fazer, que é entregar o coração, a vida a Jesus. Eu já fiz isso. Muitos dos irmãos aqui já fizeram isso. Mas se você não fez, não deixe para depois, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer daqui a pouquinho. Então nós precisamos aproveitar o tempo. Alguém que queira entregar sua vida a Jesus, eu não vou insistir. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais alguém? Há mais uma decisão? Levante sua mão, porque nós queremos orar com você. Você que está acompanhando pela internet, digite aí nos comentários: eu creio. Também nós vamos orar por você. Há mais alguém que queira fazer a melhor decisão, que queira entregar Jesus? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Pastor Alberto, pode trazer esse jovem aqui à frente. Vamos orar, nós queremos orar por você.